Bom, gente, a gente está na primeira aula do material de leis de Newton. O material de lei de Newton está dividido em duas aulas, tá? Aula 7 e aula 8. Nos vídeos, tudo está vindo tudo numeradinho desse jeito, né? A primeira aula que a gente teve de lei de Newton, basicamente, o que nós fizemos? Nós abordamos a base teórica do assunto. A gente falou o que era força, como é que eu trabalho com ela, ou seja, vetor, e falamos das três leis. A partir de aqui, eu vou pegar casos e estudá-los. Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei nos casos. Então, a gente vai falar de força-peso, normal, tração em bloquinho e polia, atrito, força elástica, plano inclinado e movimento circular, força centrípeta. Entenderam? Olha a quantidade de tópicos que o assunto tem, gente. Ah, então o que mais cai? Não tem o que falar. Tá bom? Então, é um assunto que tem muito exercício diferente, tá? No material que a gente está trabalhando agora, nesse momento, na aula, a gente vai até força elástica. O plano inclinado, movimento circular, vai no outro material. Tem elevador, polia, tá no outro material também, tá? Então, tá meio que disperso aí as coisas. Beleza? Então, o que a gente vai fazer nessa aula especificamente? Só ficar discutindo o caso. Nós não vamos entrar nos exercícios de sala ainda. Vocês vão ter mais uma semana, tipo, para pegar esse assunto, esmiuçar, tá? Nesse momento, vocês vão perceber que eu vou colocar um pouco o pé no freio. Eu já coloquei. A gente deu uma acelerada na cinemática. Inclusive, teve uma galera que ficou meio reclamando, falou, caralho, a gente já tá na aula 6. Eu falei, exato. Mas eu sei porque eu fiz isso. Eu fiz isso para a gente dar uma segurada agora. Então, hoje é teoria. Na semana que vem, a gente vai pegar exercícios de sala, tá? Para aí fazer o que precisa ser feito na semana que vem. Beleza? Então vamos. Aqui. Força-peso. A força-peso, gente, tem toda uma teoria por trás da força-peso. Essa teoria eu vou trabalhar em 2 momentos com vocês. Agora e lá na frente, quando a gente for falar de gravitação. Tá? A gente vai voltar a falar de força-peso lá na frente. A força-peso, na verdade, ela é resultado de uma atração gravitacional. Então, peso, o que é peso? O nosso objetivo aqui, um dos objetivos, é diferenciar peso de gravidade. Tá? Peso é uma coisa, gravidade é outra. O peso, ele é uma força exercida pelo campo gravitacional da Terra. Claro que qualquer planeta vai ter campo gravitacional, né? Campo gravitacional de um planeta. Tá. Quem descreve o peso de uma maneira muito legal é o Newton. O Newton ele vai falar o seguinte, que o peso, na verdade, é uma força que é uma força gravitacional. Tá? E essa força gravitacional, ela é igual a G, massa do planeta, vezes massa do corpo,
dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Talvez alguns de vocês já tenham visto essa fórmula na gravitação. Se você já estudou gravitação e lembra um pouquinho desse assunto, por que eu gosto de colocar essa fórmula? Para a gente falar um pouquinho de algumas coisas que talvez você não saiba sobre o peso. Primeira coisa que eu quero que você entenda. O que é essa distância aqui, gente? Alguém sabe? Distância do quê? Distância entre o corpo e o centro da Terra. A Terra é um corpo enorme. Quando Newton faz os cálculos da força gravitacional, ele considera como se toda a massa estivesse no centro da Terra. Então, só para você ter noção, quando você está na superfície, qual é a distância da superfície até o centro da Terra, que é o raio da Terra? Aproximadamente 6.200 quilômetros. Isso aqui é o raio da Terra. Então, por exemplo, quando o corpo está aqui, ó, na superfície da Terra, a distância que ele está do centro da Terra é a próprio raio, ó. Os corpos que estão aqui, ó, em cima, eles estão a uma distância maior. Eles estão a uma distância maior. O que isso quer dizer na prática? Que quanto mais longe você vai estando da Terra, menor vai ficando o seu peso. Faz sentido isso para vocês, gente? Portanto, quando a gente calcula o peso de um corpo, nós estamos calculando o peso na superfície. O peso na superfície. Tá? Como é que eu calculo o peso na superfície? Aqui uma coisa importante, tá? Muitas vezes, o corpo ele vai estar a uma altura de 10 metros, 20 metros, 30 metros. Para esses valores próximos da Terra, a gente considera que o peso é o peso da superfície. Quando é que esse peso começa a ficar muito diferente? Quando você está a milhares de quilômetros da Terra. Você precisa estar a uns 10.000 quilômetros da Terra para o teu peso cair tipo 50%, 60%. Porque você está saindo de perto da Terra. Tá? O peso na superfície, gente, ele é calculado da seguinte maneira. Vamos imaginar que na superfície, o peso ele é a força resultante do corpo. Por exemplo, imagine um corpo em queda livre. Em queda livre, o peso não é a força resultante? Então eu posso dizer que a força gravitacional é igual a massa vezes a aceleração. Não sei se vocês conseguem perceber o que eu fiz. Se o peso é a força resultante, quer dizer que ele está na segunda lei de Newton. Então imagine esses bloquinhos aqui, ó. Eles estão caindo. Ó, está caindo. Enquanto ele está caindo, esse peso aqui, ó, é a força resultante. Não é verdade? Então, se ele é a força resultante, eu estou dizendo que o peso, que é isso aqui, ó, é igual a massa vezes a aceleração.
Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês, gente? Essa massa aqui é a massa do corpinho, não é, ó? Eu tenho isso, ó. Essa massa aqui é a massa do corpinho. É ele que está sofrendo a ação do peso. Na fórmula do Newton, aquela fórmula doida, eu também tenho isso aqui, ó. Ó. Então eu posso cancelar. Tudo bem? Eu vou cancelar. Cancela. Cancela. Daqui eu chego à seguinte conta, que A é igual a Gzão, Emão Pzinho, sobre D quadrado. Ô, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ninguém perguntou, eu deixei passar, agora eu vou ter que falar. Alguém sabe o que é esse Gzão aqui, ó? Cuidado que pode não ser o que você acha que é. Alguém sabe o que é esse Gzão? Ninguém falou nada. Esse Gzão, gente, ele tem um nome. Ele se chama constante gravitacional. Não é a gravidade, tá? Constante gravitacional. É, ó, já estão escrevendo aqui. Eu achei que era a gravidade. Não. A gravidade a gente usa o G minúsculo, né? A gente usa G minúsculo. Tá? Então, essa constante é um número. Essa constante é um número. Agora, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Sabe quanto dá o valor dessa conta aqui, ó? Quando você pega a massa da Terra, o raio da Terra ali, essa conta aqui vai dar a gravidade da Terra. Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Quando a gente fala que a aceleração é a mesma para todo mundo, a prova matemática está aqui, ó. Por que eu fiz questão de mostrar isso para vocês, gente? Porque isso aqui na física é um momento muito importante. Esse momento é o momento em que o Newton prova aquilo que o Galileu falava. Ele prova o que o Galileu falava. O Galileu dizia: todos os corpos caem com a mesma aceleração. Isso aqui é a prova matemática. A aceleração, ela depende do quê? Exclusivamente do planeta. Olha na fórmula. Quando o corpo cai, ele cai com uma aceleração, certo? Essa aceleração ela vale G, massa da Terra, e o raio da Terra. Essa distância que vem lá embaixo da fórmula é o raio da Terra. Certo? Porque nós estamos considerando que o corpo está próximo da superfície. Então, essa conta é a mesma para qualquer um. O que poderia fazer ela mudar? O que poderia fazer ela mudar? Ou a massa do planeta muda, ou o tamanho do planeta também pode mudar. Um planeta ele pode não ter uma massa tão grande, mas o tamanho pode influenciar. Entendeu? Beleza? Doido, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Olha aqui, ó. Presta atenção que agora vai acontecer uma coisa muito legal, hein? Vocês vão falar, nossa, puta, que legal. O que acontece com o resultado dessa conta se o raio começar a ficar muito pequeno e a massa ficar muito grande? O que você acha que pode acontecer? Massa vai aumentando, raio vai diminuindo. O que acontece com o resultado da gravidade do planeta? A gravidade ela começa a aumentar, 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 aumenta. Certo? Tudo bem?
Por que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando porque isso explica, por exemplo, a ideia por trás do que a gente conhece como buraco negro. Né? Um corpo ele pode chegar num limite de ter muita massa e muito pequeno. Aí a gravidade dele fica monstruosa. Monstruosa. E aí ele vai se tornando um corpo cada vez mais atrator, né? De coisas, tá? Beleza? Não. Eu disse que... Eu estou falando aqui, professor, mas você disse que quanto maior a massa, menor a aceleração. Veja. Quanto maior a massa, menor a aceleração quando você aplica a mesma força em dois corpos. Aqui nós estamos numa outra situação. Aqui nós temos a Terra puxando um corpo, ok? E essa força é uma força que depende de outras coisas, ó. Veja que são situações diferentes. A força que a Terra... Essa tua observação é uma observação bem interessante. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que o Newton pensava. Ele falava, peraí, como é que pode... Qual que é a ideia da segunda lei? Se eu aplicar a mesma força para os corpos, cada corpo vai acelerar diferente. Agora, na Terra, quando você solta os corpos na Terra, eles são atraídos com a mesma força? Por exemplo, se eu pegar essa caneta, ó, e soltar, ela vai ser atraída com a mesma força que o celular? Não. Eles não têm pesos diferentes? Então, o que acontece? Quando você solta um corpo na Terra, os pesos são diferentes, mas as acelerações não. Entende qual é o lance? A Terra, ela acelera todo mundo do mesmo jeito. Só que para ela acelerar todo mundo do mesmo jeito, ela vai atrair cada um com uma força diferente. Então, se eu sou um corpo pequenininho, a Terra me atrai com uma forcinha, para que a minha aceleração seja 10. Se eu sou um corpo grandão, a Terra vai me atrair com uma força grandona, para que a aceleração seja 10. Para pensar no seguinte, quer ver, gente? Eu acho que isso ajuda. A aceleração da Terra é 10, não é? Sim ou não? Sim. Mas espera aí um pouquinho. Aceleração não é força sobre massa? Então eu quero que você faça o seguinte. Liga essa informação aqui, ó, com essa daqui. Se a aceleração é 10, quer dizer que para cada 1 quilo de massa, a Terra vai te puxar com 10 newtons. Então, por exemplo, se eu tenho 1 quilo, a Terra me puxa com 10 newtons, para que eu acelere 10. Se eu tenho 50, se eu tenho 5 quilos, a Terra vai me puxar com 5 vezes mais, para que eu acelere do mesmo jeito. Então, o grande mistério é, por que todo mundo acelera do mesmo jeito? O que o Newton prova? Todo mundo acelera do mesmo jeito, por quê? Porque a aceleração depende... Espera aí. A aceleração depende de uma constante, depende da massa da Terra e do raio da Terra. Isso nada disso muda. Entenderam? Então, a beleza da coisa é que ninguém sabia por que todo mundo acelerava do mesmo jeito. O Newton fala, todo mundo acelera do mesmo jeito porque a aceleração depende só do planeta. Tá? Deixa eu ver o que mais. Qualquer coisa me chama de novo aqui. Podem tirar print, gente.
nós vamos, na aula de gravitação, nós vamos falar mais sobre isso, tá, gente? Essa constante, vamos colocar números aí. É que eu não quero entrar muito nesse negócio. Próximo. Ah, aqui eu tenho uns... eu esqueci que eu tinha feito isso. Eu coloquei na aula, gente, na aula de hoje, alguns exemplos. Não são exercícios que estão no material, tá? É mais para vocês ficarem vendo eu resolver mesmo, tá? Uns exercícios mais de teoria, para a gente já ir mexendo um pouquinho. Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou trazer um estudo e um exemplo. Um estudo e um exemplo, tá? Depois, a gente vai fazer os exercícios da apostila, lá do material. Vamos lá. O que eu sei sobre o peso? Vamos ver o que podemos falar sobre peso. Peso. Frase 1. A força-peso tem direção vertical e sentido para cima. Não. Não, né, gente? Não. O peso é no corpo para baixo. 2. Isso, para baixo. Isso. Eu só escrevendo já falso, aqui F. Boa. O peso é definido como produto da massa pela gravidade, né? E é medido em newtons no sistema internacional. Ah, eu coloquei, ó, eu falei falso e coloquei verdadeiro, gente. Desculpa aí. Ainda bem que eu percebi. Tá? Aqui sim é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Tá? 3. A unidade quilograma-força não pode ser utilizada para determinar o peso de um corpo. Vocês já viram essa unidade, gente? Quilograma-força, ela não é muito usada não, tá? O quilograma-força, eu vou definir aqui o que é o quilograma-força. O quilograma-força é a força que a Terra exerce sobre um corpo de massa, adivinha? Adivinha? 1 quilograma. Se você soltar um corpo de 1 quilo, qual é a força que a Terra faz nele? É 1 quilograma força. Eu posso dizer que 1 quilograma força, gente, é aproximadamente 9,8 newtons. Faz sentido ou não? Se a gente considerar a gravidade 9,8, né? Que é o valor mais aproximado dela. Que é o valor mais aproximado. Tá? Então, o que a gente chega à conclusão? Quilograma-força é uma unidade de força. Ela só não é do sistema internacional. Ela só não é do sistema internacional. Tá? Mas é uma unidade de força. Tanto é que eu posso converter ela para Newton. Ó. Se você pode convertê-la para Newton, você sabe que ela é força. Então, ó, gente, eu acho que essa 3 está falsa, hein? Sabe por quê? Ele fala, a unidade quilograma-força não pode ser utilizada para medir peso? Pode. Pode. Tá? É diferente se ele falasse assim, não pode ser usada no sistema internacional? Aí não. Tá bom? Então, para mim, ela está falsa. Olha a frase 4. Olha a frase 4. Mano, essa frase, ela é milenar. Ela é uma pegadinha eterna. Desde 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios, já no vestibular da Suméria, já caía isso. A história da normal.
Ô, gente, imagina um corpo parado. Então, imagina, por exemplo, assim, ó. Você tem uma superfície, que é o chãozinho, e aqui você tem um bloquinho. E o bloquinho está parado. Tá bom? Se o bloquinho está parado, ele está na primeira lei de Newton. Certo? A força resultante tem que ser zero. Nós sabemos que o bloquinho tem uma força-peso. Só que a gente discutiu isso ontem. Daqui a pouco a gente vai falar de novo dela, da normal. Só que, quando o peso puxa o corpo para baixo, o peso acaba apertando o chão. O que o chão faz? Empurra o corpo para cima com a normal. A normal está aqui. Entenderam? Isso é a força normal. Então, veja, a força normal é exercida pelo chão sobre o bloquinho. Pelo chão ou pela superfície, sei lá, pode ser uma mesa, tá? Qual é o problema da frase 4? Por que ela está falsa? Por que ela está falsa? Porque a normal não é uma reação do peso. A normal não é uma reação do peso. Gente, a reação do peso está na Terra. Está na Terra. A Terra puxa o bloquinho para baixo. O bloquinho puxa a Terra para cima. Tá? Ação e reação estão em corpos diferentes. Se uma é ação e a outra é reação, elas têm que estar em corpos diferentes. Tá bom? Então, ó, uma coisa importante, ó, ação e reação nunca estão no mesmo corpo. Nunca estão no mesmo corpo. E a normal e o peso estão, né? Tá bom? Tanto é que elas se anulam. Tem uma frase que a gente fala muito na aula de física. Ação e reação nunca se anulam, porque estão em corpos diferentes. De novo, ó, ação e reação nunca se anulam, porque estão em corpos diferentes. Tá? Ah! Vocês estão aí? Ai, minhas costas. Eu instalei minhas costas agora bem instalado, gente. Ó. Tira print, então, vai. Quem tá acordado, tira print. Tô espreguiçando agora. Ah. Fica muito estranho meus gritos aí. Quem gostou, respira. Ah, é bom dar uma respirada assim de vez em quando. Ah, dá uma acalmada. Pesado o negócio aqui, né? Fala aí, não tá pesado hoje? Muita teoria, Deus me livre, gente. Hoje foi pauleira. A tarde já foi pauleira, né? Vamos lá. Tem um outro aqui, ó.
Como é que é o negócio? Ah, é verdade, né? É verdade. Iha! Você vai lá? Vai? Vai assistir a aula de segunda-feira? Eba. Ô, gente, esse exercício aqui é clássico, né? Vocês já devem ter visto ele. Ó, um objeto, aquela história do peso, né? Meu peso é diferente da minha massa. Por quê? Por causa da gravidade. O que isso quer dizer? O meu peso ele varia de acordo com o planeta que eu tô, tá? Então, se um planeta tem uma gravidade maior, o tempo de queda muda. Entenderam? Imagina você soltar um objeto de uma altura X. Na Terra, ele vai ter um tempo de queda. Na Lua, ele vai ter um tempo de queda maior. E assim por diante. Tá? Beleza? Um objeto que pesa 650 newtons na Terra. Então, ó, o peso na Terra é 650 newtons. Tá. Só que em Júpiter, ele pesa 1.625. Determine a gravidade do planeta, sabendo que a da Terra é 10. Aí, gente. Se você quiser fazer do jeito mais tradicional, o que seria o jeito mais tradicional? Descobre a massa dele. Pega a massa e joga no peso de Júpiter. Ó, o peso da Terra é igual à massa vezes a gravidade da Terra. Como você sabe que a gravidade da Terra é 10, daqui você concorda que você consegue tirar que a massa dele é 65? Só que é a massa dele. Essa massa não muda, gente. É do corpo do cara. Só que essa massa, lá em Júpiter, olha a força que o planeta faz. Tá bom? Beleza? Então fica o peso de Júpiter. Mano, sabe o que eu acho mais foda? Peraí, deixa eu só terminar de fazer aqui, senão eu começo a errar. Aqui é a gravidade de Júpiter. Agora, tinha um jeito bem mais rápido de fazer, né? 1.625 igual a 65 vezes a gravidade. Quanto que deu isso, hein? 2 e pouco? Deixa eu ver. 20 e pouco, aliás. 1.625 dividido por 65. Deu 25, é. Olha, deu certinho. Duas vezes e meia. Você podia fazer o seguinte, né? Só dividir, fazer. Olha o que você podia fazer, que seria bem mais rápido, ó. Peso em Júpiter sobre peso da Terra igual gravidade em Júpiter sobre gravidade na Terra. Ó. Porque o peso é proporcional à gravidade. O peso é proporcional, tá? Então, tipo, isso seria uma forma mais rápida de fazer. Então, deu 25, alternativa C. Tá bom? Print. Próximo. Força normal, gente.
Ah, força normal. A gente já falou da força normal, mas aqui eu vou colocar bonitinho, vamos escrever, tá? Aqui nós temos um desenho, vamos olhar o desenho de perto. Tá? A cena é o vaso e uma mesa. Tá? O que acontece? No vaso, eu tenho duas forças. O peso e a força que a mesa faz no vaso. Tá vendo? Ó? Essa aqui é a força que a mesa faz no vaso. Essa força é uma reação dessa daqui, ó. Essa força, ela está sendo aplicada pelo vaso na mesa. Pelo vaso na mesa. Tá vendo? Ambas as forças são um par ação e reação. Então, onde está a reação da normal? Está na mesa. Onde está a reação do peso? Está na terra. Tá? Então, o que eu preciso saber da normal? Características dela, né? A normal é uma força de contato. Tá? Outra coisa que a gente sabe, ela sempre é perpendicular por isso ela se chama normal. Não sei se você sabia que a palavra normal, no contexto da geometria, é usado como perpendicular. Você fala assim, duas retas normais. São perpendiculares, tá? Então, ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Quer ver? Vou dar uns exemplos. Vamos dar uns exemplos. O caso mais simples é pensar numa superfície horizontal e um corpo em cima dela. Nesse caso, a normal é aquela que você já conhece. Normal. Eu não vou representar o peso, tá? Ah, não, vou representar sim. Dane-se. Cara chato. Vai. Peso. Vai ser legal representar o peso e a normal. Tá? Beleza? Caso tranquilo, de buenas. Agora eu vou pedir para você imaginar o seguinte. Imagina uma parede. Eu vou pegar o meu celular e vou apertar contra a parede. Eu vou apertar um corpo contra a parede. Então eu vou aplicar uma força nesse corpo. Tudo bem? Você concorda que quando eu apertar o corpo contra a parede vai apertar o corpo para o lado oposto? Então a parede ela está sendo empurrada para a esquerda. O que ela vai fazer no corpo? Ela vai devolver uma força para a direita, que vai ser a normal. Tudo bem? Força-peso. Como é que eu represento a força-peso? Ah, essa é a mais fácil, né? Força-peso para baixo. Tá bom? Beleza. Quer ver um outro exemplo? Pode falar. Eu fiquei confusa. Essa força-peso, no caso do vaso, ali do exemplo,
A força-peso é a do vaso na terra e o do vaso na mesa? Tipo, é a mesma força? A força-peso é uma força aplicada no vaso. Quem está sofrendo a força-peso é o vaso. Entendi. Acabou. Aí tem uma outra pergunta. Quem é que aplica essa força nele? É a Terra. Então, que aí nós estamos falando dessa força aqui, ó. Essa aqui é a força-peso. Então, essa força quem aplica no balde, quem aplica no vaso é a Terra. E essa força aqui, ó, quem aplica na Terra é o vaso. Tá? Ação-reação. Aí essa aqui, ó, agora sim. Essa daqui. Quem aplica essa força na mesa? O vaso. Porque ele está em cima da mesa. Aí o que a mesa faz? Se ela está sendo empurrada para baixo, ela empurra o vaso para cima. Olha a força aqui, ó. Essa força é a normal, ó. A força que a mesa faz no vaso. Entendeu? Aqui. Dan, a normal é uma reação do peso? De jeito nenhum. Acabamos de escrever aqui, ó. Aqui, ó. Cadê onde que tá? Ó. A normal não pode ser a reação do peso porque elas estão no mesmo corpo. De novo, ó. Quem é a reação do peso? Onde está a reação do peso? Está na Terra. Ó. Onde está a reação da normal? Está na mesa. Tá bom? Tem outra aqui, peraí. Dan, qual que é a reação da normal? Dan, qual seria a reação da normal no último exemplo? Ah, boa pergunta. A reação dessa normal está na parede, né? Na verdade, o que acontece? O bloquinho empurra a parede para a direita. Então tá aqui, ó, a reação da normal. Ela tá aqui, ó, na parede. Menos N. Ó, isso aqui, ó, e isso é o par ação e reação. Tá bom? Boa pergunta. Aí, sabe o que começa a acontecer? O aluno começa a ficar neurótico. Ele começa a querer achar todo par ação e reação. Por exemplo, quer ver? Vamos começar a ficar neurótico. Cadê a reação do peso? Aqui, ó. Cadê a reação do peso? Ih, silêncio. Silêncio na plateia. Cadê a reação do peso? Tá na Terra, exato. Mano, a reação do peso, ela tá sempre na Terra, velho. Sempre na Terra. Desencana, a reação do peso tá na Terra. Tá, agora outra pergunta. Cadê a reação dessa força aqui, ó? Essa aqui, ó. Onde está a reação da força F? Nesse caso, o que foi você que aplicou? Exatamente. Tá na pessoa que aplicou. Alguém empurrou esse bloquinho contra a parede. Então, se alguém empurrou o bloquinho empurrou a pessoa. Então, a reação da força F está no agente causador dela, que é a pessoa que empurrou. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então, percebe como se isso é aplicar a terceira lei? Isso é aplicar a terceira lei. É você procurar a reação. Se você começar a fazer isso nos exercícios mais fáceis, você fica craque. A hora que aparecer os exercícios mais complicados, você acha rapidinho. Sempre tem uma reação. Às vezes, ela não é tão importante. Pode falar. Você pode falar de novo desse caso do bloquinho na parede da força normal, do par, da ação e reação? Falo. Ó, alguém
aplicou essa força no bloquinho. A força branca. Alguém aplicou. Aí o que o bloquinho faz? O bloquinho empurra a parede para a esquerda. Essa é a força que o bloquinho faz na parede, ó. Tá? Esse que eu coloquei menos N. Tá? O que acontece? A parede, por estar sendo empurrada para a esquerda, vai empurrar o bloquinho para a direita. Com essa força aqui, ó. Essa força é a força feita pela parede no bloquinho. Então, vou escrever aqui, ó. Espera aí. Feita pela... Eu não vou colocar parede, eu vou colocar superfície, tá? No corpo. Tudo bem? Se ela é uma força feita pela superfície sobre o corpo e ela é perpendicular, ela é anormal. Tá? Olha para essa outra força aqui, ó. Ó. Essa que eu estou circulando. Ela também é uma normal, ó. Tá bom? Legal. Quer ver um outro caso? Que a gente vai falar semana que vem, né? Ó. Plano inclinado. Você tem um plano inclinado com ângulo alfa. Aí aqui tem um bloquinho. Aqui. Tem duas forças agindo nele só. Faz de conta que não tem atrito, tá? Primeiro é o peso. Apontando para baixo. Ah, mas ele está no plano inclinado. E daí? Não tem nada a ver. Você pode estar de ponta cabeça, você está sempre sendo puxado para baixo. Sempre. Agora, ele está apertando o chão. Olha para minha mão aqui, ó. Ele está apertando o chão. Então, se ele aperta o chão para baixo, o chão aperta ele para cima. Então, ó, o plano está sendo empurrado para baixo. E o bloquinho está sendo empurrado para cima pelo plano. Ó a normal como ela tá, ó, gente. Viram? Ela está perpendicular à superfície. Sabe por que eu estou contando isso para vocês? Para deixar muito claro na cabeça o seguinte: não é verdade que a normal é sempre igual ao peso, coisa nenhuma. A normal é igual ao peso em alguns casos. Quando? Quando ele está num plano horizontal e parado. Ou não está, ou está se movendo só no eixo X. Ele pode estar se movendo só no eixo X também. Tá? Mas tem que ficar muito atento a isso. Beleza? Danilo, tem alguma fórmula para calcular a normal? Claro que não, não tem. Vai ter situações em que você vai igualar ela ao peso, vai ter situações em que ela vai ser maior que o peso, tá? A gente vai falar sobre isso. Ah, eu acho que agora tem um exemplo disso. Tem um exemplo disso. Podem tirar print, gente. Ah, tem pergunta aqui, peraí. Para o bloco não andar, essa força de reação tem que ter o mesmo módulo da força F? Ah, eu vou ler essa pergunta de novo, porque ela é uma pergunta boa. Ó, deixa eu ler de novo aqui, para todo mundo aqui ouvir. Para o bloco não andar, a pergunta, veja se eu estou falando viagem. Você está falando do caso da parede, né? Estou pensando no caso da parede. Tá. Para o bloco não andar, essa força de reação tem que ter o mesmo valor da F, o mesmo módulo? Tá, eu vou te devolver com uma pergunta. Quando você fala para o bloco não andar, você está querendo dizer não andar em que eixo? X ou Y?
Ah, tá. Aí tudo muda. Você quer dizer o seguinte, como é a tua pergunta, veja se a pergunta é essa. Como é que esse negócio não escorregou? Essa é a pergunta? Isso. Como é que esse bagulho não escorregou? Isso é uma pergunta muito perspicaz. Sabe por que é uma pergunta interessante? Porque se tem uma força puxando ele para baixo, por que o desgramado não cai? Alguém imagina, gente? Porque todo mundo consegue fazer isso em casa, não consegue? Você não consegue segurar uma coisa contra a parede e ela não cair? Então, pera um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Então, vamos pensar. Se você está querendo que o corpo esteja parado, ele tem que estar em qual das 3 leis? Corpo parado. Vamos lá. Corpo parado. Primeira. Beleza. Se ele está na primeira lei, a resultante tem que ser 0. 0. Perfeito. Vai acompanhando. Tá todo mundo respondendo aí. Boa. Então, peraí. Tem que ter uma força para anular o peso. Tem que ter. Não é possível que não tenha. Ok? Tem uma força para cima. Que força é essa? Já falaram aqui. Alguém já falou lá atrás. É que tá rolando a barra aqui. É a força de atrito. A parede segura o corpo. A parede. A parede não tem rugosidade? A parede não tem rugosidade? Então, na verdade verdadeira, nós temos uma outra força aqui, ó, que é o FAT. Segurando o corpo para cima. Tá? Beleza? Agora, vamos lá. Nós somos neuróticos. Cadê a reação do FAT? Cadê a reação do FAT? Já que vocês quiseram colocar o atrito, agora vamos achar a reação dele. Esse é um momento delicado da aula. Cadê o par do FAT? Ó, falaram que está no corpo. Não, o FAT está no corpo. O atrito está no corpo, segurando ele. Então vamos lá. A pergunta que eu faço é: quem é que está segurando o corpo? Quem que está segurando o corpo? É a parede. É a parede. Então, sabe onde está a reação do atrito, gente? Na parede, para baixo. O corpo é puxado para cima pela parede que é puxado para baixo. Vocês lembram da aula de ontem? Que eu mostrei para vocês um pezinho andando? Quando um pé anda, ele empurra o chão para trás. E aí ele é empurrado para frente. Aqui está acontecendo quase a mesma coisa. Tá? Exato. Contra a tendência do deslocamento. Quem escreveu isso aqui, ó? Contra a tendência do deslocamento. É o FAT. O FAT ele é sempre contra a tendência do deslocamento. Então, tipo, como perguntaram agora há pouco aqui, a tendência do corpo não é cair? Então, se a tendência do corpo é cair, o FAT nele está para cima. Só que se nele está para cima, na parede está para baixo. Ação e reação. É muito estranho. Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Tá, não, acho que já foi. Tá todas as perguntas. Beleza? Podem tirar print, gente. É bom a gente fazer uma discussãozinha mais calma, principalmente sobre a normal, porque normal é uma coisa que pega um pouco a gente. Te acha que sabe e aí vai se enrolando lá na frente. Tá?
Podem então tirar os prints aí, por favor. Então a gente vai pegar agora alguns exemplos de exercícios que envolvem, de alguma maneira, o conceito de normal, tá bom? Tem um é mais conceito, o outro é um pouco mais punk. São situações diferentes, tá? Na primeira aqui, ó. Com base nos seus conhecimentos sobre o estudo da força normal, analise as alternativas seguintes e assinale a correta. A normal, olha lá, aquela frase que eu falei para vocês. A força normal é uma força de reação ao peso. Não. A reação ao peso está na Terra. B. A normal é sempre igual ao peso? Não. A normal é uma força de reação à compressão feita sobre uma superfície. Opa! Opa! Beleza, hein? Beleza. Tá boa. Vamos ver as outras aqui. A força normal sempre se forma na mesma direção do peso? Vimos que não. Vimos que não. Ó, olha aqui. Normal na horizontal, peso na vertical. Não, tá? Você percebe que se cai uma questão dessa, meu, a galera frita. É uma questãozinha boba. Só que olha a quantidade de conceito que você tem que ter para resolver ela. Então, assim, às vezes, fazer uma questão de teoria não é tão legal em física. Principalmente quando é mecânica, velho. Questão de teoria de mecânica, mano. Então, tchau. E no plano, as forças normal e peso sempre se anulam? Não necessariamente. Você vai ter dois casos. Você tem casos em que, na verdade, a normal é igual ao peso. Você vai ter casos em que a normal é maior que o peso. E tem casos em que a normal é menor que o peso. E aí, eu já vou dar um spoiler. Quando isso acontece no nosso corpo, isso pode provocar algumas sensações. Então, quando a normal é igual ao peso, você tem uma sensação de peso real. Porque você está, basicamente, por que você tem uma sensação de peso real? Porque você está apertando o chão com aquela força que é igual ao seu peso. Só que às vezes acontece de você apertar o chão com uma força maior que o seu peso. Por exemplo, quando você põe uma mochila. Quando você põe uma mochila nas costas, por que você se sente mais pesado? Porque você aumentou a força de compressão. O teu peso continua sendo o mesmo, mas você se comprimiu mais. Se você tivesse botado uma mochila em queda livre, você não ia sentir nada. Nada. Imagina que fosse possível você, em queda livre, colocar uma mochila. Não ia acontecer nada com você. Você não ia se sentir nem mais pesado, nem mais leve, nada disso. Porque você, na queda livre, você não está em contato com nada. Então aqui você tem um peso aparente. Olha como é que a gente chama. Peso aparente maior que o peso real. Tá? Uma situação muito curiosa é a situação de aparente perda de peso, que é o terceiro caso. Em algumas situações, a gente consegue fazer com que a normal fique menor que o peso. Nesse caso, você vai ter um peso aparente menor que o peso real. Tá? Eu sempre falo, quem já teve aula de física comigo já sabe que eu sempre falo
nessa situação, que é a dos astronautas. Como é que eles treinam perda de gravidade? Como que você vai treinar ausência de gravidade na Terra? A única maneira de você fazer isso é se colocar nesta situação. Nessa situação. E a pergunta é, como é que eu consigo fazer com que o chão praticamente não me comprima? Porque é basicamente isso que eu quero fazer aqui, ó. Eu vou diminuir a força de compressão. Alguém sabe como é que os caras conseguem fazer isso? Mano, simples, sabe o que os caras fazem? Eles se colocam dentro de um avião, é um avião preparado para isso, sobem a uma altura absurda e aí o avião simplesmente despenca. Despenca. Conforme o avião despenca, todo mundo que está lá embaixo começa a todo mundo que está dentro do avião começa a perder o contato com o chão do avião. Eles vão todo mundo caindo. E aí a pessoa que está lá dentro, ela tem a sensação de estar flutuando. Em relação ao avião, de fato ela está flutuando. Mas ela está caindo junto com o avião. Aí o avião desce, aí ele pum, sobe, aí a pessoa volta para o chão. Aí sobe, aí volta, desce, a pessoa desgruda do chão e sobe, ele fica fazendo isso várias vezes. E a pessoa fica fazendo isso, ó, e vai fazendo assim, vai fazendo várias vezes isso, tá? Para a pessoa ir se acostumando com aquela sensação de perda de peso. Dependendo da pessoa, né, chega até a vomitar mesmo, porque dá enjoo, o estômago, né? Tem gente que não tem. Imagina você ficar com frio na barriga, cara. Tipo, 24 horas por dia. Eu não sei vocês, mas quando eu tô no avião e o avião dá aquelas quedinhas assim, eu já fico, minha barriga já imagina o bagulho descer, vixe Maria. Dá para você, deve custar meio caro, deve custar aí uns $10.000, sei lá. Mas dá para você pagar esse passeio lá na NASA. Eles fazem passeio para civil. Eles juntam lá uma turma. Cara, eu vou falar para você, cara, assim, é caro, óbvio que é caro, não dá para você tirar dinheiro assim, mas puta, eu levo, se cada um pagar o seu, e se vocês fizerem uma vaquinha e pagarem o meu, puta, eu levo na hora. Eu vou ser bonzinho, vai. Vocês pagam só o ingresso, eu pago a minha passagem, minha hospedagem, eu pago. Eu não pago de ninguém, velho, você é louco. Mas deve ser uma experiência bem gostosa, né? Se eu tivesse dinheiro assim, tipo, sobrando, era uma coisa que valeria a pena. Tá? Beleza? A gente vai discutir uma questão agora que basicamente vai aplicar isso na conta. Porque aí vai surgir um negócio que é o seguinte: vai surgir o conceito de gravidade aparente. O que é a gravidade aparente? É a gravidade que a pessoa sente estando lá dentro. Então, por exemplo, nesse exemplo do avião, quando o avião faz isso aqui, ó, você tem uma diminuição da tua sensação de gravidade. Então, lá dentro, a gente vai dizer que a gravidade aparente diminui. Tá? Tem situações em que pode acontecer da gravidade aparente aumentar. Quando o avião está subindo, se ele sobe de maneira muito brusca na subida, todo mundo que está aqui vai se sentir mais pesado. Todo mundo vai se sentir mais pesado. Isso acontece por quê, gente? Inércia. Inércia. Por exemplo, quando o avião faz isso aqui, ó, e desce, o corpo que está dentro do avião, ele por inércia tende a continuar subindo. Então ele faz isso, ó.
Esse tipo de percepção acontece por causa da inércia. Por causa da inércia. Mas tem um detalhe, tá? Você só consegue fazer isso se o avião acelerar. Ele tem que subir acelerando, descer acelerando. Tá? Ele faz isso aqui. Eu vou mostrar para vocês a questão aqui. Espera eu pegarem aqui. Ó. Olha este negócio. Isso aqui é um problema, assim, tipo, esse tipo de problema é meio famoso, tá? Que é o problema do elevador. Ele fala assim, ó, um elevador em movimento descendente desacelera a uma taxa de menos 0,5 metro por segundo ao quadrado. Qual é a força normal que o piso do elevador exerce sobre um objeto de 50 quilos? É exatamente essa situação, gente. Imagina que você tem uma pessoa de 50 quilos no elevador. Essa pessoa ela vai estar comprimindo o chão do elevador. Ele quer saber essa força. Tá? Que é normal, né? É normal. Tá? E aí? Bom, vamos pensar. O elevador, ele está descendo. Então, tipo assim, você tem aqui o elevador. E aqui você tem o bloquinho. Tá? Aqui está a cordinha do elevador, né? Cabinho de aço lá. Gente, se o elevador está descendo, ele está com velocidade para baixo. Ele desacelera, a aceleração está para cima. Essa situação ela é muito importante, esses vetores. Então, tem um vetor que é o da velocidade. Então, ele está num movimento retardado. Tudo bem? Ô, gente, se você estivesse dentro do elevador, como é que você estaria se sentindo? Mais leve ou mais pesado? O que vocês acham? Ele está descendo, freando. Se ele está descendo, freando, por inércia, a tendência do corpo não é tentar continuar? É tentar continuar. Então, provavelmente, esse corpo vai pesar mais do que 500 newtons. Provavelmente. Tá? Esse é um caso em que a normal não é igual ao peso. Olha como é um problema mais difícil. Aí você fala, tá, como é que eu resolvo ele? Vamos lá. Eu quero achar normal, não é? Então vamos concentrar a nossa atenção no bloco. A primeira pergunta que você tem que se fazer. O bloco ele está na primeira ou na segunda lei, gente? Isso vai fazer diferença na hora de fazer conta. O bloco está na inércia, tipo ele está em movimento uniforme, ou ele está em repouso, ou o bloquinho tem aceleração? Olha, o bloco tem aceleração. Ele está dentro do elevador. Então, o bloquinho ele tem uma aceleração para cima. Se ele tem uma aceleração, ele está na segunda lei. E a segunda lei diz o quê? Que a força resultante é massa vezes aceleração. Tudo bem? Tá. Então, eu olhei para o bloquinho, ele está dentro do elevador, então ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, ele tem uma força resultante. Agora eu preciso achar essa força resultante. Agora eu vou olhar para o bloquinho e pensar quais são as forças que estão atuando no bloquinho.
quais são as forças que estão atuando. Bom, eu tenho duas. Eu tenho a força peso e a normal, que é aplicada pelo chão no bloquinho. Ô, gente, por que eu posso afirmar que a normal é maior que o peso? Por que eu posso afirmar que a normal é maior que o peso? Nesse caso, o peso não vai mudar, né? Então ele vai continuar com 500 newtons, mas a O peso normal... continua. A normal tem que ser maior, mas a questão que é meio foda de pensar é por que a normal é maior? A resposta está justamente nisso aqui, ó, gente. A aceleração não está para cima. Mano, se a aceleração está para cima, a força resultante tem que estar para cima. Dan, Oi. a aceleração sempre vai favorecer a normal, tipo, no mesmo sentido? Não, Não? não. Vai Nesse depender do caso. vai depender do caso. Por isso que foi Beleza. importante a gente olhar para isso aqui, ó, velocidade e aceleração. Porque, por exemplo, quando ele fala desacelera, significa que ele está freando. Mas ele podia estar freando de outra forma. Ele podia estar subindo e freando. Então, esse tipo de problema ele é muito complicado, porque a primeira coisa que você tem que achar é para onde está apontando a aceleração. Por quê? Porque se a aceleração estiver para cima, a força resultante está para cima. E se a força resultante está para cima, a normal tem que ser maior que o peso. Por isso ele se sente mais pesado. Por isso ele vai se sentir mais pesado. Agora, faz de conta que a aceleração está para baixo. Bom, se a aceleração estiver para baixo, aí a normal tem que ser menor que o peso. Aí ele se sente mais leve, que é o que acontece com o avião, quando ele desce. Quando ele desce, o avião, ele não está só descendo. Porque, por exemplo, gente, quando um avião vai... Vocês já tomaram avião na vida. Tomar o avião. Tipo, tomar busão. Quando a gente pega um avião e o avião está descendo, a gente não fica com frio na barriga. Só de vez em quando que ele dá aquela chacoalhada. Mas quando o avião está descendo, por que você não sente frio na barriga? Você já parou para se perguntar isso? Porque o avião desce com velocidade constante. Ele está descendo em movimento uniforme. Você sabe que ele está descendo porque você está sentindo o avião inclinando. Mas o fato dele estar descendo em movimento uniforme tira essa sensação de perda de peso. Então, o problema não é o elevador estar subindo ou descendo. Não é isso o problema. O problema é como é que ele está com a aceleração. Então, fiquem muito atentos a isso. Tá? Tem pergunta aqui, deixa eu ver. A aceleração tem o mesmo sentido da resultante? Sempre. Sempre. Força é massa vezes aceleração. Então, se a força está para cima, aceleração para cima. Se a força está para baixo, aceleração para baixo. Tá bom? Aí, bom, não sei se ficou claro para todo mundo. Qualquer coisa vocês podem abrir aí o microfone, enfim. Aí eu vou fazer conta então. Lembrando que eu quero a bendita da normal. Tá bom. Se a força resultante está para cima, você concorda que a força resultante tem que ser a normal menos o peso? Estão perguntando aqui se tem atrito. Não. O corpo não está escorregando. O atrito só existe, gente, quando tem tendência de escorregamento. Tá? Beleza? Então eu tirei, nem pensou nisso aqui ainda. Então, a força resultante é normal menos peso. Certo? Tá. Então fica normal. Opa, peraí, sem querer, perdão. Normal menos peso é igual a massa do corpo
vezes a aceleração. Tá? Beleza? Aí fica assim, ó. Normal menos. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu sei quanto vale o peso. Só que eu vou escrever no lugar do peso M vezes G. Isso é igual a M vezes A. Tudo bem? Tá, agora olha que louco, gente. Tá vendo esse menos mg? Eu vou passar ele para lá. Então vai ficar assim, ó. Normal é igual a mg mais ma. Tá bom? Posso colocar o m em evidência? Normal igual a mg mais a. Aí eu vou fazer a conta. Então a normal é igual a massa, que é 50, certo? Vezes, opa, G mais A. Quanto que vale a gravidade? 10. Mais, quanto vale a aceleração do elevador? Meio. Portanto, a normal é 50 vezes 10,5. Tá bom? Vai dar 75? Não. Não sei, cara, se é 75. Não é 75, nem a pau. Eu só estava fazendo uma conta totalmente sem noção. Deixa eu ver. 10,5 vezes 50. Dá 525. 525. N igual a 525 newtons. Tá aqui. Tudo bem? Beleza? Tá. Aqui nem tem 525 newtons, né? Agora que eu estava reparando aqui. Ele quer saber a força normal que o piso do elevador exerce sobre o objeto, de 50 quilos. Não tem aqui, viu, gente? Não tem essa alternativa. Não tem. Eu tô achando que o gabarito tá meio bugado. Eu tirei esse exercício da internet, então eu nem conferi ele, tá? Esse aqui. Agora, deixa eu fazer um comentário. 10, não. Tem que ser mais mesmo. Tem que ser mais. Porque é o seguinte, este menos aqui, ó, é só para dizer que a aceleração ela está contrária com a velocidade. Tá? Na hora de fazer a conta aqui, ó, a gente está trabalhando com os módulos, não tá? Porque lembra o seguinte, tá, gente? O G, a aceleração, esses negócios aqui, ó, eles são vetores. Vetores. Então, na hora de fazer conta, a gente não põe sinal. Tá? Quando ele fala que a aceleração é menos 0,5, é só para dizer que ele está desacelerando mesmo. Tá? Porque estão perguntando aqui, quer ver? Por que estou falando isso? Porque perguntaram o seguinte aqui no chat. Professor, não tem que ser 10 menos 10,5? Não. Tem que ser mais menos. Mesmo. Tanto é que é o seguinte, ó. Quando eu joguei o menos mg para cá, ó, ele foi mais. E aqui eu coloquei o módulo. Tá? Onde eu quero chegar com isso? E aí eu vou até justificar para quem fez essa pergunta, né? Por que não pode ser 10 menos meio? Ô, gente, tá vendo esse número aqui, ó? Tá vendo esse número? Você percebeu que ele é um pouquinho maior que a gravidade? Ele é um pouquinho maior que a gravidade. Esse número, gente, é a gravidade aparente.
esse número é a gravidade aparente. Como assim, Danilo? A pessoa que está lá dentro, ela está se sentindo como se a gravidade fosse 10,5. Ela de fato está se sentindo mais pesada. Ela de fato está se sentindo mais pesada. Tá? Beleza? As alternativas que a gente tem aqui, gente, elas são alternativas totalmente fora da realidade. Sabe por quê? Pelo seguinte, quanto vale a massa do corpo? 50. Você concorda comigo que se o elevador não tivesse aceleração, faz de conta que o elevador está parado. Pensa no elevador parado. Se o elevador tivesse parado, você concorda que o peso ia ser igual ao normal? Então, o peso desse corpo é 500 newtons. Como ele tem uma aceleração, a normal não vai ser 500 newtons, mas ela não pode ser um valor muito diferente de 500 newtons. Porque a aceleração do elevador, ela não é tão grande. Entende? As alternativas, elas estão meio estranhas por causa disso. Tá? Como eu tirei esse exercício da internet e eu não tinha conferido a alternativa antes, apareceu agora. Tá? Então, de fato, a normal ela tem que ser um pouquinho maior que o peso. Né? O peso do corpo ele é 500 newtons, a normal é 525. Tá? Isso porque a aceleração está para cima. Sabe quando que seria G menos A? Quem perguntou? G menos A? Seria se a aceleração estivesse para baixo. Se de alguma maneira o elevador estivesse acelerando para baixo, aí a pessoa ia se sentir mais leve. Aí a gravidade aparente ia ser G menos A. Tá? A gente vai discutir, gente, tudo isso na aula na segunda aula do material. Tem uma parte lá da aula que a gente vai só fazer esses casos de elevador, para discutir de novo a questão da normal. Tá? Beleza? Tem perguntas aqui. Normal tem que ser maior que o peso? Nesse caso, sim. Nesse caso. Tá? Não é sempre. Tranquilo? Tranquilo não é, né? Vocês me dão mais 5 minutinhos para a gente fechar aqui? Eu queria falar só mais uma coisa. A gente discutiu a normal, tá? Fechamos. Aí eu vou fazer uma discussão aqui, bem rápida, de força de tração, gente. Não tem muito o que discutir força de tração, então vai ser meio a última coisa, tá? E aí, para a aula que vem, a gente deixa atrito, força elástica, tá? Atrito é uma discussão mais demorada. Atrito eu vou precisar de uns 40 minutos para discutir atrito, tá? E aí, força elástica é mais tranquilo. Gente, força de tração. Tem muitos exercícios de física, de mecânica, em que você vai ter corpo suspenso por fios, corpos sendo arrastados por cordas. Então, o elemento corda, o elemento corrente, ele é um elemento usado nos sistemas. Então, a corrente ou a corda, ela vai causar o que a gente chama de força de tração. Tá? Aqui eu escrevi uma definiçãozinha para a gente falar. Ó. A força de tração está associada à presença de cordas ou fios. Qual é a função de uma corda na mecânica? É transmitir uma força de uma ponta para outra. Então, por exemplo, aqui tem um caso bem legal que é o cara, ele quer arrastar uma caixa, mas ao invés dele pegar a caixa e arrastar, ele amarra uma corda. Então, a corda, ela consegue concentrar toda a força num único ponto, que é onde ele está aplicando aqui. E essa força é transferida. Então, a tração, a função de uma corda é comunicar. Acabou. Tá? Professor, tem fórmula para calcular a tração? Não. A tração, gente, ela é uma das tantas forças que um corpo pode ter. Então, quando é que você vai trabalhar com tração?
nos exercícios? Quando você precisar calcular uma força resultante, e aí tem um corpo pendurado. Vai ter situações em que o próprio exercício vai pedir para você calcular a tração. Tá? Esse tipo de exercício a gente vai fazer em sala. Quando a gente for fazer os exercícios de aula, a gente vai pegar vários, tem um monte de bloquinho. Tá? Beleza? E aí tem uma outra questãozinha, só para a gente já finalizar mesmo. Eu posso colocar tração com um fio amarrado diretamente num corpo, ou eu posso colocar ele em polias. E quando eu coloco em polias, existem algumas outras questões que a gente discute também na próxima sequência. Tá bom? Beleza? Então é isso. Tração, peso e normal. Foi isso que a gente falou hoje. Chega. Cansei.